Bora começar, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse encontro. Essa é a nossa aula inaugural dessa nova turma da mentoria Evoluir na Libras. Aqui estão presentes vários dos nossos mentorados que já chegaram e estão presentes também convidados, pessoas que me acompanham, que nos acompanham já há algum tempo, que fazem parte dos nossos grupos. Talvez você tenha recebido esse link aqui a convite de algum amigo, de alguma amiga sua. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Madison. Esse aqui é o meu sinal na Cultura Surda. Eu sou o cofundador da Universidade da Libras e o idealizador da mentoria Evoluir na Libras. Então, sejam todos muito bem-vindos. E, papel e caneta na mão. E olha, muito importante, se você está participando dessa aula aqui ao vivo, então não feche essa janela aqui. Isso vale, inclusive, para os mentorados, porque não saia do Zoom, porque a sala do Zoom em si ela tem uma capacidade limitada de pessoas. Então, conforme as pessoas forem chegando na sala, se a sala lotar e você eventualmente sair, você não vai conseguir entrar, mesmo você sendo meu mentorado. Então, fique aqui comigo para você aproveitar ao máximo essa oportunidade aqui. Bom, hoje é um encontro especial. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, têm perguntas. A gente vai ter um momento no chat para vocês irem mandando perguntas sobre a Libra, sobre a prática da Libra, sobre interpretação, sobre outros tópicos também. Mas eu quero realmente valorizar muito bem o tempo de vocês aqui comigo e para a gente aproveitar ao máximo realmente essa experiência. Eu sei que vai ter mais pessoas que vão chegar e vão ver isso aqui de algum outro ponto desse nosso encontro aqui, mas eu quero valorizar vocês que já chegaram aqui comigo, como a gente sempre faz nos nossos encontros. Então, a gente vai começar falando sobre os 3 níveis de conhecimento. E olha, isso aqui é algo que virou uma chave muito grande na minha própria vida, na minha própria jornada, quando eu descobri esses 3 níveis de conhecimento aqui. Isso aqui é válido para toda a sua vida, para a sua experiência de vida como um todo, em todas as áreas, e até mesmo para o seu conhecimento da Libras e da interpretação. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vivencia, é totalmente guiado por esses 3 níveis de conhecimento. E somente por eles. Independente se a gente está falando dos seus relacionamentos, do seu trabalho atual, do trabalho que você quer ter, da sua experiência e prática na Libras, do seu conhecimento na Libras, do seu conhecimento e prática de interpretação, ou de qualquer outra área da sua vida. São esses 3 níveis de conhecimento aqui que, entre aspas, eles governam a sua vida. Esses 3 níveis de conhecimento. O primeiro nível é o nível que você sabe que você sabe. Exemplo, eu sei dirigir um carro e eu sei que eu sei dirigir o carro. Eu sei pilotar uma moto e eu sei que eu sei pilotar uma moto. Eu sei que eu sou fluente em Libras. Eu tenho domínio da Libras, tenho domínio das práticas de tradução e interpretação. E eu sei disso. Então, é algo que eu sei que eu sei. Cada pessoa tem algo que sabe que sabe. O que você pode fazer com o conhecimento que você sabe que você sabe? Você pode usar ele no seu dia a dia. Você usa ele para resolver problemas e desafios do seu dia a dia, problemas e desafios no seu trabalho, questões dos seus relacionamentos e qualquer outra coisa. Aquilo que você sabe, está dentro do seu controle. E você pode fazer aquilo quantas vezes você quiser. O que você sabe, você pode ensinar para outra pessoa. Você pode, eu sei isso aqui, mas eu não quero fazer isso. Eu, por exemplo, sei pilotar uma moto, mas eu não quero mais pilotar uma moto. E está tudo bem com isso. Então, o conhecimento que você sabe, você faz o que você quiser fazer com ele. Mas existe um outro nível de conhecimento, que é o conhecimento que você sabe e você não sabe. Se você perceber aqui, o conhecimento que você não sabe, ele é bem maior do que o conhecimento que você sabe que você sabe. Exemplo, talvez você tenha querido aprender mandarim, mas você sabe que você não sabe mandarim.
Talvez você tenha querido aprender a dirigir um carro, mas você não tirou essa habilitação ainda. Então, você sabe que você não sabe dirigir um carro. Eu sei que eu não sei pilotar um foguete. É algo que eu sei que eu não sei. Tá tudo bem com isso. Agora, quais são os conhecimentos que você sabe que você não sabe? Tem pessoas que sabem que não sabem cozinhar. O que você pode fazer com o conhecimento que você sabe que você não sabe? Você pode fazer duas coisas. A primeira coisa é ignorar isso. Eu sei que eu não sei pilotar um foguete, mas eu também nem quero. Entende? Então eu posso ignorar isso, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. A não ser que eu estivesse numa situação em que eu vou precisar de pilotar um foguete. Então existem coisas que você sabe que você não sabe, que para você tanto faz, tanto fez, porque você escolheu ignorar aquilo. Se algum dia você precisar, ou talvez você até está precisando, mas você não sabe aquilo, aí é um problema, porque aquilo vai trazer limites para você. Você não vai conseguir realizar algo porque você não sabe algo. Mas por que você não sabe? Bom, você não fez algum movimento para aprender aquilo, provavelmente. Então, a primeira coisa que você pode fazer com as coisas que você sabe que você não sabe é ignorar. Deixa para lá. Porque você sabe que não sabe, mas também você não tem interesse. Sabe? Você não tem interesse. Você já viu mandarim, você sabe que você não sabe mandarim, mas você não quer aprender e está tudo bem com isso. E existe a outra possibilidade, que é aquilo que você sabe que não sabe, você pode aprender. Você sabe que não sabe mandarim, mas você quer aprender, você busca e você vai aprender o mandarim. Mais cedo ou mais tarde você vai aprender. Você sabe que não sabe cozinhar, entra para um curso de culinária, vai aprender com a amiga, pegar uma dica com a mãe, com a avó, enfim, você vai conseguir. Por quê? Porque você sabe que você não sabe aquilo. Então você vai escolher se você vai ignorar ou se você vai buscar fazer algo daquilo. Mas existe um terceiro nível de conhecimento. O terceiro nível de conhecimento é o conhecimento que você não sabe que você não sabe. E esse é a maior parte para todas as pessoas. Por quê? Esse aqui é o nível mais intrigante de todos. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é o conhecimento mais transformador. É aquele que você não sabe que você não sabe. São aquelas coisas que você, às vezes, nem sabe nem que existe. Eles são seus pontos cegos. São suposições não examinadas. São os pré-conceitos ocultos. Coisas que você faz na sua vida e você age de determinada forma, você erra ou acerta de determinada forma, mas você nem sabe o porquê que é daquele jeito. É como se fosse meio que você caminhando como de forma mecânica na vida e você nem sabe o porquê. São os erros que você comete na Libras e que você não sabe que são erros. E você está fazendo errado. Você está fixando memórias erradas, memórias equivocadas. E você nem sabe que aquilo está errado. E aí você chega na frente do surdo, o surdo não consegue te entender. E você fala, poxa, mas eu fiz certinho. É aquilo da interpretação. Que você está interpretando o que você acha que está fazendo certo e na sua cabeça está tudo certo. Você não sabe que aquilo ali é algo que você não sabe. Você acha que sabe, mas não é. É um ponto cego que tem ali. E esses pontos cegos aí você não tem controle sobre ele, porque você nem sabe quais são. O conhecimento que você sabe, você pode fazer o que você quiser com ele. O que você sabe, que você não sabe, você pode ignorar ou pode aprender. Mas o que você não sabe, que você não sabe, não tem o que você fazer. E é justamente aí que todo mundo trava. Todas as pessoas, em maior ou em menor grau, em qualquer área da vida. Quer seja na sua carreira, nos seus relacionamentos, na sua profissão, na sua prática da Libras, na sua comunicação com surdos, na sua interpretação, ou em qualquer outra área da sua vida. E é justamente aí, nessa área, nesse terreno do
você não sabe que você não sabe, que estão as descobertas, as surpresas reais. Quando você descobre, você fala, caraca, isso aqui muda por completo o meu jogo. Isso aqui muda por completo a forma como eu enxergo a vida. Isso aqui muda por completo a forma como eu enxergo a Libras. Isso aqui muda por completo a forma como eu enxergo a prática de tradução e interpretação. E é muito curioso isso, porque quando a gente vê algo que a gente acha que a gente sabe, vem uma vozinha mecânica na nossa cabeça dizendo para você, isso aí eu sei, é verdade. E você fica na sua cabeça o tempo todo dizendo, é verdade, eu concordo. Não, não é bem assim não, eu não concordo com isso aí não. E essa vozinha fica matracando lá na sua cabeça, porque o tempo todo a nossa mente está buscando o quê? 2 tipos de conhecimento. O conhecimento que a nossa mente sabe que a gente sabe, e ela fica comparando. Isso aí eu já vi. Isso aí eu já sei. Isso aí eu concordo. Isso aí eu não concordo. Ou ela fica dizendo, procurando o conhecimento que você sabe e você não sabe. É quando você entra numa livraria, vê alguma coisa lá e fala, esse livro aqui é interessante. Ele é das coisas que eu quero, mas eu não sei ainda. A nossa mente fica o tempo todo com essa vozinha lá. Os surdos, eles ficam com a sinalização na mente deles. É muito interessante isso. Essa experiência de voz que a gente tem na nossa mente, os surdos têm como se fosse uma sinalização ali. Mas a grande questão é que essa vozinha, que fica o tempo todo matracando coisas na cabeça da gente, ela atrapalha a gente e até mesmo te priva de descobrir as coisas que realmente são novas para você. As coisas que você não sabia, Porque o tempo todo a vozinha está lá matracando, te mantendo ocupado, focado naquilo que você já sabe ou naquilo que você sabe que não sabe. Então, nesse momento aqui agora é para você aproveitar ao máximo. Busque realmente captar aqui as coisas que você não sabia, Porque a mentoria Evoluir na Libras, a gente vai trabalhar esses 3 níveis de conhecimento. Em especial, esse terceiro, que são justamente os seus pontos cegos. Eu estou aqui justamente posicionado para te ajudar a encontrar esses pontos cegos, identificar isso. E para mim é tão prático isso, é tão visceral já, que às vezes uma simples conversa, um simples comentário, eu capto exatamente qual que é o ponto ali que está com o ponto cego. Aquilo que para mim é óbvio, para muita gente às vezes não é. E eu custei perceber que eu tinha essa habilidade, mas mais do que isso, essa experiência. Por quê? Porque eu estou imerso 24 horas por dia, minha esposa é surda. Estou imerso na Libras o tempo todo, sem contar os amigos, as pesquisas e tudo mais que eu desenvolvo ao longo de todos esses mais de 23 anos. E aqui nessa área daquilo que você não sabe, estão também muitas descobertas científicas que você nem imagina que existem e que podem mudar por completo a forma como você vê a Libras, como você vê o aprendizado, como você vê a interpretação. Aqui está a incrível possibilidade de alcançar novos níveis na sua vida, na sua Libras, na sua interpretação. Porque isso vai expandir a sua consciência. E uma vez que você se abre para uma nova possibilidade, não tem como você desver aquilo. Aquilo passa, de alguma forma, a fazer parte de você. Você descobre, isso aí eu sei que eu sei. Ou isso aí eu sei que eu não sei. Você tem que tomar uma ação em relação a isso. Então, são esses 3 níveis de conhecimento. O conhecimento que você não sabe, você pode reconhecer ele e agir a partir dele. O que você sabe que você não sabe, você pode explorar e aprender. Mas a transformação real está no conhecimento que você não sabe, E é sobre isso a mentoria Evoluir na Libras. Então, durante todo o período da mentoria, você vai ter o meu acompanhamento, olho no olho, para que você evolua a sua Libras em apenas 6 meses, aquilo que você ia levar pelo menos 6 anos para alcançar, se você não tivesse a minha orientação direta. Então, ser mentorado de perto por mim e ter acesso a toda a minha experiência é a garantia de que você finalmente vai realizar o seu sonho de se tornar fluente em Libras e até mesmo intérprete. E durante essa aula inaugural aqui, a gente vai conversar sobre como que vai funcionar na prática
a mentoria Evoluir na Libras. Eu vou dar a minha visão geral sobre como que a mentoria foi preparada para gerar o máximo de resultado para você. E você vai ver na prática eu analisando a Libras e dando feedbacks reais e práticos aqui a partir da sinalização de alunos ou mentorados nossos. E aqui você vai perceber que a mentoria Libras, aqui a mentoria Evoluir na Libras, ela vai te ajudar a se tornar fluente em Libras, se você ainda não é. E também eu vou trabalhar de forma personalizada com você no grupo, para que você consiga se tornar intérprete de Libras, se esse também é seu sonho. Estou falando se esse também é seu sonho, porque tem pessoas que querem se tornar fluentes na Libras. Amam a Libras, querem se aprofundar cada vez mais na Libras, mas não tem o objetivo de se tornar intérprete, e está tudo bem com isso. Tá tudo bem, é uma escolha pessoal, tá tudo bem. A gente vai trabalhar na mentoria sempre aquilo que é o seu objetivo ali. E também eu vou trabalhar ativamente de forma personalizada com você nos encontros em grupo, para você se aprofundar ainda mais na Libras. Daqui a pouco você vai ver o poder que isso tem real, lapidando a sua prática da sua sinalização. Então, primeiro você se torna fluente. Uma vez que você já é fluente, vem a sua lapidação na prática. A sua lapidação são aqueles pequenos detalhezinhos que vão fazer total diferença no momento em que você vai se encontrar com surdos, no momento em que você vai sinalizar como intérprete, no momento em que você vai dar aula para surdos, no momento em que você vai estar com amigos ou outros relacionamentos surdos, no momento em que você vai receber os surdos na sua igreja, na sua religião. E o mais importante é, na mentoria Evoluir na Libras, ela vai te ajudar a estar sempre preparado para poder, quando você encontrar com surdos, você saber exatamente o que fazer. Sendo reconhecido como alguém que tem habilidade na Libras e que transformou isso em uma incrível ponte de comunicação para surdos e ouvintes. É um diferencial, uma realização. E nessa aula inaugural, eu vou te mostrar em detalhes como que a mentoria Evoluir na Libras funciona. E eu vou te mostrar também porque eu tenho essa capacidade, essa habilidade e experiência necessária para vir aqui a público, convidando pessoas que nos acompanham, que são pessoas de todo canto e canto do Brasil, para estar aqui também, e de fazer essa promessa assim tão ousada, de que ao ter o meu acompanhamento, você vai evoluir na sua Libras em apenas 6 meses, o que você levaria pelo menos 6 anos para conseguir de outras formas. E eu falo essa questão de 6 anos, mas eu sei que eventualmente, muitos mentorados que participam comigo, eles vão evoluir muito mais anos do que 6 anos nesse período. Tem pessoas que estão aqui há 5 anos, 10 anos tentando aprender a Libras. Então, eu estou considerando que esses 6 anos se você der a sorte de, na sua vida, você encontrar um lugar que realmente ensina a Libras do jeito certo, você ficará durante 6 anos. Esse é o resultado que você vai ter aqui comigo na mentoria Evoluir na Libras. E o que você vai aprender durante essa nova mentoria que acabou de sair do forno e que tem o poder de transformar a sua visão sobre a Libras, é porque reúne os meus mais de 23 anos de experiência atuando na área da Libras como professor, intérprete e escritor. Sem contar que já são mais de 13 anos casados com a Raquel, né, minha esposa, que muitos de vocês já conhecem. Minha esposa é surda. Hoje eu vivo praticamente imerso na Libras 24 horas por dia. E a primeira coisa que você precisa de entender é a estratégia que está por detrás da mentoria Evoluir na Libras e que faz ela gerar resultados tão impressionantes, resultados estes que eu vou compartilhar com você daqui a pouco, que você vai ver com seus próprios olhos. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm hoje é esquecer sinais da Libras que aprendem e na hora que mais precisam dos sinais para se comunicar, não conseguem lembrar. Gente, isso aqui é um problema crônico na área da Libras. É um problema crônico. Antes eu olhava para esse problema como algo que acontecia com algumas pessoas por causa de algumas questões específicas. Mas eu percebi, através de pesquisas mais recentes que eu fiz, que isso aqui acontece com todas as pessoas ouvintes que estão aprendendo a Libras. Existem razões para isso. A primeira razão é por causa da falta de prática e falta de um método de estudo eficaz. Assim como qualquer outra língua, a Libras exige de você um treino constante, uma prática constante.
É uma estratégia realmente para que os sinais realmente se fixem na sua mente, na sua memória, e se tornem algo fluido e natural para você. Mas não adianta ficar tentando só repetir as coisas, igual um papagaio repete as palavras. Não adianta. É necessário uma estratégia real. E é aqui que muita gente se perde. E o mais importante é que existe uma sequência ideal de aprendizado. Quais são as melhores práticas? Qual que é a melhor prática que funciona para você, para o seu perfil individual de aprendizado? Porque cada um de nós é totalmente único. Qual que é a prática ideal conforme o seu perfil? Então, comenta aqui abaixo agora no chat quais são as dificuldades, desafios que você tem com a Libras e com a interpretação. E é importante que você comente, porque isso aí é o que traz para você já a possibilidade de você perceber, olha, isso aqui é o que eu sei, que eu não sei. É aqui que começa a mudança real. Gente, tem muita gente que fica estagnado na Libras simplesmente porque nem sabe o que não sabe. Ou às vezes até comenta e sai por aí falando. É igual falar de doença. Esses dias eu fui na feira aqui, estava lá com a Raquel, e aí a pessoa que estava vendendo coisa na feira estava conversando sobre doença, falando de problema de saúde dela e tal, exame, tanto de coisa lá. Aí a gente comprou o que ia comprar, fomos para outra barraquinha. Eu gosto muito de comprar essas feiras orgânicas assim que tem nos bairros e tal, porque os alimentos são mais fresquinhos. E aí depois, quando a gente estava saindo da feira, de novo, eu vi essa pessoa agora numa outra roda de conversa, só falando do quê? De novo, dos problemas de saúde dela. É como se ela se posicionasse ali como uma vítima da coisa. E muita gente com a Libras fica assim. Mas aqui você está no ambiente adequado. Eu quero ver de você aí. Comenta aí. E à medida em que você vai comentando e meu time for me passando aqui, eu vou complementando, eu vou respondendo, eu vou comentando aqui com vocês. Um grande desafio que muita gente relata é que não consegue montar frases em Libras. Ou tem dificuldade de passar para Libras aquilo que você realmente quer dizer. Isso é resultado do quê? Um aprendizado fragmentado, desconectado. Muitas vezes as pessoas se focam tanto em aprender sinais individuais que acabam esquecendo de entender como que eles realmente se encaixam na estrutura da frase. E tem uma outra coisa aqui que está na área da que as pessoas não sabem que não sabem, que é todos os sinais da Libras, anota isso aí, todos os sinais da Libras carregam dentro dele questões culturais da Libras relacionadas àquele sinal específico. Ninguém fala sobre isso. E é aí o poder da Libras. É aí que você realmente descobre se você domina ou não aquilo. E é aí que traz a possibilidade para você de, com abundância, usar aquela sinalização. Tem muita gente que se sente inseguro para interpretar. E esse sentimento de insegurança para interpretar, ele é causado principalmente pela falta de experiência e de um feedback construtivo. Feedback construtivo. Anota isso aí. Feedback construtivo. Por quê? A pessoa não tem nem a oportunidade de praticar. Não tem a oportunidade de receber orientações personalizadas de profissionais realmente experientes. Então é natural se sentir inseguro. A escola nos educou, na nossa infância, para a gente se sentir inseguro. Tudo que você errava, cascava uma caneta vermelha lá, o tempo todo. O foco estava sempre no erro. A gente cresceu aprendendo na nossa cultura o quê? Que errar é errado. Mas o erro, ele é um degrau para você continuar avançando. Qual que é o problema? O problema é que se você não sabe que você errou, ou às vezes você sabe que tu errou, mas você não sabe especificamente em quê. Como que você vai agir naquilo que você não sabe que você não sabe? Não tem jeito. E é por isso que tanta gente fica patinando tantos e tantos anos e não sai do lugar na Libras. Ou às vezes até sai, mas no fundo, quando encontra os outros, não consegue. Daqui a pouco vocês vão se surpreender com uma análise de sinalização que eu vou fazer aqui na prática. Na área da Libras, isso é um ponto que assim, chega a ser até delicado, essa questão de falta de experiência de interpretação ou falta de um feedback construtivo. Por quê?
Porque lá fora, o que, que mais tem? Crítica. Pessoas que são críticas. Pega no pé, olha para você e faz cara feia quando você está sinalizando. Faz careta, fecha a cara. Ninguém gosta disso. A pior coisa que tem. Reprovação. E o pior é isso, é quando você está lá em pé lá para você poder interpretar na sua igreja, na sua religião, ou mesmo profissionalmente, ou às vezes até em um outro tipo de ambiente, e a pessoa acaba fazendo o quê? Essa cara que ela faz lá, ou a crítica direta dela, vai e te joga para baixo. Por quê? Porque você não tem uma direção clara, um caminho para seguir e não se desenvolver. E tem gente que acha que eu estou falando só dos amigos, ou daqueles que se dizem amigo, mas não é não. Isso acontece em faculdades, pós-graduações, universidade. Eu já vi muita gente desistir da Libras porque não tinha o quê? A direção clara. Confunde as palavras e os sinais na hora de interpretar. Gente, isso é muito frustrante. E às vezes se sente até mesmo incapaz. Isso é um sintoma de uma falta de familiaridade com a língua de sinais, com a cultura surda. E quanto mais imerso você estiver na língua de sinais, na cultura surda, menos confusões você tende a fazer. Mas existe um caminho para isso. Nesses mais de 23 anos na área, eu e minha esposa Raquel, a gente mapeou exatamente como imergir na Libras, mesmo tendo pouco tempo disponível, e mesmo se você não tiver contato com surdos ainda. E eu não estou falando de ficar naquela rodinha de ouvinte que nem sabe Libras conversando, não. Porque cada coisa que você faz errado na Libras, quanto mais você faz errado sem saber que está errado, mais o seu cérebro acha que está certo. Aquele conhecimento vai se fossilizando na sua mente. E depois você fica lá, igual eu, sozinho lá atrás. Tinha 6 anos na área da Libras, achava que estava certo. Quando finalmente eu descobri que estava fazendo errado, eu fiquei 2 anos para desaprender o que eu tinha aprendido errado e aprender de novo. Porque eu não tinha quem me orientasse. Eu chegava para os surdos amigos meus e perguntava para eles. Eles falaram, não, observa a gente fazendo aí no dia a dia. É a mesma coisa. Quero aprender a dirigir. Aí você chega na autoescola, o instrutor fala, não, vê o pessoal dirigindo aí que você vai aprender. Não vai. Não é assim que funciona. E aí, tem um outro aspecto aqui, que é, por eu não saber esse aspecto, o que acontecia comigo? Eu literalmente ficava na minha cabeça traduzindo tudo mentalmente. Talvez isso aconteça com você. Você fica na sua cabeça o tempo todo traduzindo do português para Libras, da Libras para o português, e sente o quê? Literalmente dor de cabeça. Essa dor de cabeça é porque você está lá o tempo todo gastando energia para traduzir as coisas de uma língua para outra. Sinal por sinal, palavra por palavra. Está forçando o seu cérebro. Tem gente que acha que a Libras é pesado, que é cansativo, que interpretar é pesado e é cansativo. Eu vejo muito intérprete, inclusive, indo para terapeuta por causa disso. Por que a pessoa está indo? Não é porque precisa, não. É porque não sabe fazer a Libras de forma leve. Está desgastando o corpo e a mente de forma desnecessária. Foi assim comigo lá atrás. Eu não sabia que eu não sabia disso. Agora você já sabe que você não sabia disso. A Libras é uma língua não para ficar na sua cabeça você traduzindo o tempo todo, sinal por sinal, palavra por palavra. Ela é uma língua para você compreender ela com a sua própria lógica. Grava isso aí. Porque eu mesmo, literalmente, eu tive muita dor de cabeça por causa da Libras. Quando eu namorava a Raquel, a gente ia se encontrar, aquela felicidade, né, de namoro, aquela coisa toda, saudade de vários dias sem se ver e tal. Maior alegria do mundo, a gente conversando, ir no parque. A gente gostava muito de ir nos parques que tinha lá em Belo Horizonte, onde a gente morava na época, ir no zoológico, era muito divertido. Mas toda vez que eu ia embora, depois que eu já tinha deixado a Raquel no ponto dela ou no ônibus dela, eu voltava para casa com a cabeça assim, latejando de tanta dor. Tinha que tomar remédio. E eu custei entender que era porque o tempo todo eu estava lá traduzindo na minha cabeça. Muita gente relata também que não consegue entender quando os surdos sinalizam rápido. A dificuldade de entender a Libras, essa dificuldade de entender os surdos, de entender os sinais quando eles são feitos, entre aspas, rápido,
Ela é causada pela falta de exposição à língua de sinais. Quanto mais você convive com a língua de sinais, mais você se acostuma com a velocidade natural de sinalização. Eu estou falando em português na velocidade natural, e você sabe disso. Mas se o norte-americano chegasse aqui, ele ia falar, pô, o Madison fala rápido pra caramba, eu não estou entendendo quase nada. Percebe? E esse nível de habilidade é possível você alcançar com a Libras também, com leveza. Você vai interpretar, você precisa de ter essa leveza. Porém, nas nossas pesquisas e práticas, a gente descobriu que isso não tem nada a ver com o tempo em si de exposição ou contato com a Libras. Não tem a ver com o tempo. E ainda bem, né? Porque todo mundo tem alguma ocupação. Tem tanta coisa para resolver. As mulheres, principalmente, né? Resolvem coisas de casa, com filho, com marido. Algumas ainda trabalham fora, com projetos, né? A grande questão é o que você faz nesse tempo. E a gente descobriu que existe uma sequência ideal de aprendizado. Tem sinais que são muito mais importantes na Libras do que outros. E além disso, outro desafio que eu vejo acontecendo muito é se sentir envergonhado ou constrangido na hora de interpretar para Libras. Porque os surdos não conseguem entender. Isso é reflexo do quê? Das inseguranças pessoais ou até mesmo da falta de preparo. Mas a verdade é que, ao dominar a língua de sinais, você vai ganhar a confiança que você precisa. E você vai se sentir à vontade para interpretar. A interpretação ela vai brotar naturalmente de você, vai ser espontânea. Não vai ficar aquela coisa forçada, aquele esforço e tal, cansativo. Na minha jornada de desenvolvimento como intérprete, foi muito solitária. Só que lá no meu começo, eu praticamente não tive quase ninguém para recorrer. Na verdade, tinha uma pessoa. Mas mesmo assim era superficial. Essa pessoa tinha um coração enorme. O coração nem cabia dentro dela, sabe? Mas, mesmo ela tendo esse coração enorme, ela não tinha o preparo adequado para me orientar na minha jornada com a Libras, na minha jornada de interpretação ali. Resultado disso eu já contei para vocês. Eu fiquei quebrando a cabeça por anos. E teve algumas vezes também, muitas vezes na verdade, que eu fui para frente interpretar na igreja, em curso que eu trabalhei, em instituição que eu prestei auxílio, em projeto voluntário, em escola. Muitas vezes que eu fui para frente interpretar, sentindo um frio na barriga. Gente, a sensação era que tudo ia se desarranjar ali na hora. Por quê? Porque eu não estava preparado como eu precisava. Eu sabia disso, eu queria muito. Mas não tinha como fazer, o surdo estava ali precisando, não tinha quem contratar, não tinha quem chegasse lá. Muitas vezes eu tinha substituído uma pessoa que nem Libras direito não sabia, nos lugares onde eu estava interpretando. Mas lá no fundo eu sentia essa angústia terrível, porque eu sentia que eu não estava preparado como eu deveria, como os surdos mereciam. Eu não tinha quem me orientasse. E tem muita gente que se sente até mesmo culpado quando o surdo chega e não consegue entender, nem se comunicar com eles. Porque lá no fundo você já percebeu que os surdos vivem como estrangeiros dentro do seu próprio país. Se sente muito nervoso na hora de interpretar e se atrapalha todo. Esse nervosismo ao interpretar, ele é causado pela pressão e pelo medo de errar. Anota isso aí. É essa pressão e o medo de errar que causa esse nervosismo. Aí te desconcentra e bagunça tudo. Quanto mais preparado e seguro você estiver, menos nervoso você vai se sentir. O sentimento de vergonha ou até um constrangimento, assim, ao interpretar. Dificuldade de expressar emoções e sentimentos através dos sinais, causada por a falta de familiaridade com a Libras. E tem várias outras coisas. Dificuldade de compreender a cultura surda e achar que a cultura surda é o surdo conversar pelo celular. É o surdo ter uma lâmpada que acende em casa quando alguém toca a campainha. Gente, isso aí é um pequeno detalhezinho da cultura surda. A cultura surda está muito para além disso. Ela está em todos os sinais da Libras de forma incrível. Enquanto você não saber isso e saber usar isso a seu favor, na sua comunicação, você não vai ter o nível de comunicação, aprendizado e interpretação que você tanto quer. A essência da Libras está ali dentro, de cada sinal. E quando você captar isso realmente, saber usar isso na prática, você não vai ficar refém
de ter que aprender sinais técnicos, saber sinal daquilo, saber? Aí você tem que aprender uma cartilha imensa de sinais. Até você decorar aquilo ali tudo, o ano letivo já acabou. O professor já mudou a disciplina. Até encontrar os sinais que você precisa, entende? E quando você capta isso aqui, você resolve essa parte por completo na sua prática. Adivinha como que eu fui interpretar curso de técnico em redes de computadores? Você acha que eu sabia todos os sinais dessa área? Não. Mas eu sabia exatamente como a Libras funciona. E eu fiz uma excelente interpretação. Uma interpretação tão profunda que quando depois eu escolhi sair de lá para me focar na escrita do nosso livro e dar outros passos daquilo que depois se tornou o que hoje é a Universidade da Libras, a intérprete que foi substituir a mim me falou assim: Madison, senta aqui comigo e me passa como é que você faz isso que você faz. Muita gente tem dificuldade de aprender novos sinais. Nem é com os sinais que já sabe, é dificuldade de aprender novos sinais. Resultado de quê? Falta de método de estudo eficaz, falta de técnicas práticas que realmente ajudem o seu cérebro a absorver a Libras, sem ter que ficar decorando coisas. Absorver a Libras como se fosse uma esponja, sabe? Que você pega a esponja e coloca num balde de água ali, numa bacia, numa tigela, e a esponja vai absorvendo. É técnica. Você consegue fazer isso com a Libras. E a consequência de você continuar fazendo isso da forma inadequada é ficar achando que a Libras é difícil, que vai demorar anos e anos para você conseguir aprender Libras de verdade. Daqui a pouco vocês vão ver uma pessoa, que eu vou trazer aqui um vídeo, ela falando. Achava que ia demorar, vocês vão ver no vídeo, anos para poder fazer o que ela hoje sabe fazer. E acaba muita gente desistindo no caminho. A prova disso é que lá atrás, lá no meu começo, muitas pessoas começaram a aprender a Libras comigo. Gente, foram 21 pessoas na minha turma. Eu e mais 20 pessoas. Quando eu comecei a aprender Libras lá atrás. Quem continuou na área? Eu. Somente eu perseverei. Somente eu consegui enfrentar todos os desafios. Mas foi difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. E eu tive que fazer isso sozinho. Hoje eu estou aqui. Continuo ativo, atuante na área da Libras, fazendo diferença, preparando novas pessoas para a área, realizando meu sonho. Sabe por que isso aconteceu? Porque a maioria lá desistiu da Libras, desistiu dos surdos. Isso é muito triste. Eles se conformaram em achar que a Libras é difícil demais, que só quem tem um dom especial é muito inteligente e consegue aprender. Mas não tem nada a ver com isso. É técnica. Está aí tá nas coisas que você não sabe que você não sabe. Você está tentando resolver o seu problema na Libras só usando o que você sabe e tentando aprender aquilo que você sabe que você não sabe. Mas a solução está nas coisas que você nem imagina que existem. E é por isso que eu resolvi me posicionar. Me posicionar realmente como quem vai te apoiar e te guiar, te acompanhar nessa jornada. Se você quiser, é claro, né? Porque só tem como guiar realmente quem quer. Eu não vou ficar arrastando ninguém comigo. Essa é a única garantia de que você não vai ficar sozinho no meio do caminho, nem vai se sentir perdido, sabe? É a garantia de que você vai realizar o seu sonho de se tornar fluente em Libras e até mesmo intérprete, se você quiser. Não existe, hoje, nada mais poderoso que gere mais resultado do que a mentoria Evoluir na Libras. Não existe nada capaz de tirar do seu momento atual e de te fazer evoluir na Libras 6 anos em 6 meses. Eu quero mostrar isso na prática para você aqui. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu quero que você preste muita atenção no que você vai ver agora, para que você perceba aquilo que você também é capaz. Essa daqui é a Luana Lídio, esse daqui sou eu há alguns anos atrás. Talvez você já tenha visto esse trechinho aqui que eu vou te mostrar, mas fique aqui comigo. Ou talvez você já tenha visto eu conversando com a Luana, ou ela interpretando conteúdos nossos para Libras. Mas o que você não sabe é o que aconteceu antes disso. E nesse trecho dessa entrevista que eu fiz com ela aqui, isso aqui já é a metade do vídeo, tá? É só um trechinho curto que eu vou te mostrar aqui. Eu fiz uma pergunta para a Luana. E eu sei que se eu fizesse essa mesma pergunta para qualquer um de vocês aqui, muitos de vocês responderiam a mesma coisa que ela.
Olha o que eu perguntei e o que ela respondeu. Os cursos aí, você considera assim que você tem fluência na Libras? Tipo assim, se a gente fosse fazer essa entrevista aqui em Libras, se eu fosse conversar com você em Libras, como é que seria para você? Para. Não ia dar. Não ia dar. Não ia dar. Ou seja, estava conversando com ela sobre a Libras, sobre o que ela queria fazer com a Libras, o sonho dela de ser intérprete e tudo mais. Eu falei, Luana, você falou que você já tentou aprender Libras, você já tinha feito um cursinho lá atrás, você fez cursinho na igreja, você fez cursinho intermediário, mas eu quero saber a real, o resultado. Você se sente preparada para a gente fazer essa conversa aqui em Libras? Aí ela, não ia dar. Para, não ia conseguir. E, gente, eu estava conversando sobre os sonhos dela. Não estava conversando sobre política, sobre economia, sobre filosofia. Estava conversando sobre coisas do dia a dia. E olha o que eu perguntei para ela em seguida. E se você... Eu consigo, assim, pegar alguns sinais soltos, só que às vezes quando eu pego esses sinais soltos e vou ver o contexto, nem sempre é, porque me confundem, porque às vezes é um sinal que eu aprendi com um significado e eu vejo que a pessoa está colocando aquele sinal em um significado diferente, aí complica tudo. Entendi. Ou seja, aprender um tanto de coisa fragmentada, solta, não se sente segura para usar. Percebe que são sintomas? Eu relatei esses sintomas aqui. Talvez sejam desafios que você enfrenta também. Quanto tempo que você acha que é necessário para você ser fluente na Libras? Ixi. Eu penso assim, eu comecei a universidade agora, né? Em Letras Livres. Vai aí 4 anos. Eu penso que esses 4 anos, mais ou menos 4 a 5, eu penso na minha mente, pelo menos esse tempo, para me tornar... Queria muito que fosse antes. Mas eu não consigo ver antes isso, entendeu? Eu acho que você nesse processo de 4 a 5 anos. Mas ser fluente mesmo, intérprete. Entendi. E aí, olha só. Eu perguntei para ela quanto tempo é que ela achava que ela precisava para ela finalmente se tornar fluente, então. E nessa época ela estava fazendo faculdade de Letras Libras numa universidade particular. Ela falou assim, só da faculdade são 4 anos que eu vou precisar. Eu quero ser fluente, quero ser intérprete, vai aí uns 5 anos. Mas se você observar o jeito como ela falou, ela nem sabia dizer. Ela falou assim, peraí, eu tenho que pensar aqui. Entende? Não faz sentido caminhar na vida dessa forma, sem você saber como é que as coisas vão funcionar. Isso aqui foi o começo dela. Nesse dia aqui, eu propus para ela um desafio, ela aceitou, e ela foi seguindo à prática esse desafio, que é o método fluente em Libras. E 6 semanas depois, eu falei para ela nesse dia aqui, que em 10 semanas, ela ia se tornar fluente em Libras se ela seguisse o nosso método, o nosso acompanhamento. Ela topou o desafio. Só que o resultado foi que 6 semanas depois, estava eu aqui, entrevistando ela em Libras. Vou pular um trechinho aqui, porque eu quero que você veja ela sinalizando. Uma amiga, e ela é professora. E ouça também que a voz que está interpretando para o português aqui é a voz dela. Professora de Libras. E ela me convidou para fazer o curso, né, de Libras. E aí eu pensei, Libras é bom? Será? Será que é legal estudar Libras? Eu posso ir pulando aqui, olha. Você vai ver aqui os aspectos linguísticos, os aspectos práticos dela. Entre essas árvores tinha uma comédia. Olha a direção do olhar dela, como que tá tudo coerente. E olha que ela tá assentada, sinalizando com as pernas cruzadas. É igual os surdos fazem mesmo no dia a dia deles. O surdo não fica lá igual um robô na frente de um negócio assim, sinalizando, não. É a sinalização do dia a dia. Às vezes está sinalizando até com uma mão. Aqui você vê a sinalização dela. Várias. Então, assim, ali você viu que eu fiz os classificadores sem fazer o sinal de abelha direto. Percebe a expressão facial dela, a expressão corporal. Eu vou tirar o áudio aqui, só porque eu quero que você capte um pouco mais da sinalização dela. Vou pular até um trecho aqui. Isso aqui é a sinalização espontânea. Olha a minha cara na hora que eu estava entrevistando ela. Olha a expressão facial.
metáforas, ela fazendo as metáforas em Libras, com classificadores, apontando para o lugar correto, a expressão facial. Ela é destra, escreve com a mão direita. Todo mundo que é destro tende a sinalizar só com a mão direita como mão ativa, mão principal na sinalização. Você vai perceber aqui que ela sinaliza com a mão direita e sinaliza com a mão esquerda, fluentemente. Percebe? Olha a clareza com que ela vai sinalizando. E se eu colocar aqui o áudio, você vai ver a clareza com que ela está interpretando. E aí eu vi assim, fui vendo, fui percebendo e ficou tudo nítido, tudo claro. Bom, você viu que eu fiquei lá até segurando a cabeça assim, né? Porque minha boca estava, meu queixo estava de queixo caído assim, né? Mas isso aqui foi na semana 6. Semana 6. E aí a Luana me falou, já tinha me pedido alguns dias antes, ela falou assim, Matos, eu quero aprender a interpretar da Libras para o português. Eu ensinei ela alguns princípios fundamentais e ela interpretou esse vídeo aqui para da Libras para o português. E então, o que é ser fluente? Depois, eu sentei com ela e ensinei ela como interpretar do português para Libras. A Libras é você conseguir expressar aquilo que você quer diretamente em Libras sem você depender do português, sem você depender de ficar apontando coisas no ambiente. Conteúdo real, ela interpretando aquilo. Foram vários conteúdos. Seu canal de comunicação. É como se fosse assim. Você... Estou dizendo que interpretar é fácil? Definitivamente não. Definitivamente não é fácil. Mas qualquer pessoa que queira e siga um passo a passo consegue aprender. Isso aqui, gente, a gente está falando de... Ela se tornou fluente em 6 semanas. Ela aplicou por mais ou menos umas 3 ou 4 semanas na prática, que eu estava ensinando ela, as técnicas de interpretação. E estava interpretando o vídeo. Esse vídeo aqui ela interpretou de primeiro? Não, óbvio que não. Por que óbvio que não? Gente, a gente está falando de semanas. Tem gente que está há anos e não consegue fazer nem 10% do que ela está fazendo aqui. Quanto tempo você está tentando? O resultado aqui de semanas. E aí aqui, eu preciso te falar de forma muito clara. O segredo do que ela fez foi 3 coisas. Acesso ao método, acompanhamento e orientação e seguir o passo a passo. Porque a gente poderia ter um método, eu poderia orientar ela, mas se ela não fizesse, não ia adiantar nada. Essa é a única limitação do nosso método. A única. Porque aqui eu estou totalmente comprometido com o seu resultado. E se você também quer, se você fizer a sua parte, você vai ter o resultado. É batata. E muita gente poderia dizer, ela teve sorte, ela fez isso presencial. Muita gente poderia dizer isso, eu sei. Eu mesmo diria isso. Mas não foi. Esse daqui é o John Clayton. O John Clayton, vou deixar aqui ele sinalizando. Isso aqui era um período em que ele está contando um pouco da história dele. Eu tirei o áudio aqui, tá? Só para você saber. Olha a leveza com que o cara tá. Isso aqui tá no lugar onde ele trabalhava na época ainda. O cara da cidade do interior. Leveza. Se tornou fluente. Mas o que o John realmente queria era interpretar. Ele descobriu que os surdos precisam de intérprete. Ele descobriu que existem oportunidades. E ele falou assim, é isso que eu quero para minha vida. E ele começou a estudar sozinho. Tentou passar na banca, foi reprovado. Por quê? Porque não sabia como fazer. Aqui ele está contando a história de como que foi o desenvolvimento dele na Libras. Só que o John não parou por aí. O John teve acesso às minhas orientações. Aí teve um dia que eu fui conversar com o John em Libras. Você vê a leveza com que ele vai sinalizando em Libras. E olha, o cara está sinalizando em Libras com uma webcam que está cortando ele para metade aqui. Ele está tendo que adaptar o espaço de sinalização. Só consegue fazer isso quem é fluente. Olha só, ficou só a mão dele lá em cima. Percebe? Leveza. Isso que você está vendo aqui atrás dele aqui, olha. Depois que a gente terminou esse estudo de caso, tá vendo que você está vendo aqui uns quadradinhos aqui na... Eu não sei se está nítido para vocês aí. Deixa eu ver se consegue aumentar um pouquinho aqui, ó. Deixa que eu vi aqui, ó. Isso que está atrás dele aqui. Sabe o que é isso aqui?
O John ficava tirando print de sinais na internet, colando na parede para decorar. Quando ele estava estudando sozinho. Fazia mapa mental de sinais da Libras. E não conseguia. Foi quando ele aplicou o método que ele teve resultado. Só que lembra que eu falei que o John queria ser intérprete? Olha aqui o John interpretando música em Libras. Grande amor das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como... Mais música aqui ainda. Essa aqui foi a primeira ainda, inclusive. Vou pular um trechinho aqui, porque essa introdução aqui é longa. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha. Eu sei que muita gente, na hora que vê esse tipo de sinalização aqui, vai falar assim: ah, mas ele não fez tal sinal, ele não fez sinal de venha, ele não fez sinal de cá. E não fez mesmo, não. Ele está interpretando na cultura surda. É uma outra lógica. Língua de sinais não depende do português. Não depende do português. E muita gente trava justamente porque fica tentando fazer tudo igualzinho no português. Eu trouxe esses dois casos aqui para você ver que, tendo acesso ao método, tendo acesso e direção, orientação, e seguindo o passo a passo, você também pode. Bom, eu gostaria muito de ter vídeos do John interpretando na escola. Ele trabalha hoje como intérprete em escola. Só que por várias questões de privacidade dos alunos e tal, a gente não tem esses vídeos. Mas a grande maioria das pessoas pensam que para finalmente aprender a Libras, elas precisam se dedicar mais. Mas a verdade é que a Libras não é força, Libras é jeito. Não é mais sobre você ter mais dedicação. É sobre ter um mentor experiente te acompanhando ao longo da sua jornada. Eu mesmo já comprei a maior parte das soluções e cursos de Libras que existem. Já viajei para vários estados do Brasil, para eventos, seminários, coisas online também, palestras sobre a Libras, tudo quanto é coisa que tinha. E eu fui para quê? Fui conhecer cursos presenciais de Libras, fui conhecer outras pessoas, professores, pedagogos, essa coisa toda. Fui conhecer, queria entender melhor. Por quê? Para verificar onde que os nossos métodos poderiam melhorar. Mas a verdade é que eu nunca encontrei nada tão poderoso e eficaz de gerar resultados tão impressionantes quanto a mentoria Evoluir na Libras. E o principal motivo para isso é porque a mentoria Evoluir na Libras não é mais um curso de Libras. Isso aqui não é um curso. Não é curso. Ela é um acompanhamento intensivo. É orientação, é te dizer especificamente, olha, o que falta para você é isso, isso e isso. É específico. É o atalho que você precisa para você alcançar a fluência, alcançar o aprofundamento, a lapidação que você tanto deseja e ainda poder se tornar intérprete de Libras se quiser. É ter um olhar muito mais experiente de quem está imerso na Libras praticamente 24 horas por dia. E assim saber exatamente o que fazer, como fazer, em que aspecto específico melhorar, porque às vezes está gastando tempo praticando coisas que você já sabe fazer. Lembra que eu falei que o cérebro ele se foca naquilo que a gente já sabe que sabe? Tu vai ficar lá fazendo mais daquilo que você já sabe, sendo que tem coisas que você sabe que você não sabe, e a gente sempre fica tentando fugir delas, e pior ainda, tem os pontos cegos, que é justamente onde está a real diferença para você realmente evoluir. E aqui que entra esse grande poder. Se você realmente deseja saber a Libras de verdade, sendo reconhecido como alguém que tem toda a habilidade necessária para se comunicar com surdos, até mesmo interpretar, então aqui, você que está na mentoria Evoluir na Libras, aqui é o seu lugar, você está no lugar certo. Finalmente você encontrou o que você estava procurando esse tempo todo na sua vida e nem sabia que existia. Você descobriu. E a grande vantagem que você tem também, você que ama a Libras, é ter o meu acompanhamento olho no olho. Hoje é um encontro especial, um encontro de aula inaugural, então eu trouxe um conteúdo para compartilhar. Mas nossos encontros do dia a dia da mentoria é olho no olho, conversando com cada mentorado, tirando as dúvidas específicas, te orientando de forma específica para a sua própria jornada, te dando todo o acompanhamento necessário. Nunca mais você vai se sentir sozinho e frustrado novamente, porque você vai estar perto realmente de pessoas aqui que realmente te apoiam nos seus objetivos com a Libras.
e acesso a um grupo seleto de pessoas que realmente amam a Libras como você. Então, cada mentorado se sinta privilegiado. Você está no melhor grupo possível. Porque todo mundo que está aqui dentro foi selecionado para estar aqui dentro da mentoria. E hoje, em especial, estão participando também com a gente alguns convidados. Estão participando disso aqui como uma aula experimental. E existem vários segredos e estratégias que eu validei na vida real, sendo casado com uma pessoa surda, a Raquel, há mais de 13 anos, tendo amigos surdos próximos. Os amigos surdos meus, eles mandam vídeo, a gente conversa em vídeo, a gente se encontra, a gente joga vôlei juntos. Eu tenho um relacionamento muito próximo com a comunidade surda. Eu gosto, eu amo estar com surdos. E cada pessoa tem um objetivo. Tem pessoas que querem trabalhar com a Libras. E está tudo bem. Eu também faço isso. Mas eu gosto também de estar junto com os surdos. E isso me traz outras possibilidades. Mas não só de estar junto com os surdos. Os familiares dos surdos estão junto com eles o tempo todo. E a maioria não sabe Libras. Tem gente que trabalha com a Libras há anos. Trabalha com surdos há anos. E não sabia que antes não era fluente. Descobriu depois. Vocês vão ver aqui. Então, ter acesso a esses segredos, a essa prática, vai te trazer a clareza. E é por isso que, se você colocar em prática as minhas orientações passo a passo, é impossível, vou repetir, é impossível não ter resultados. Ao contrário das teorias vazias que todos aqui estão acostumados a ver em todo lugar, principalmente quem já fez faculdade, universidade ou pós-graduação na área de Libras. Às vezes você me vê explicando um conceito e você fala, isso aí é a parte teórica. Não é. Aqui é um conhecimento prático que eu estou transformando em palavras, fazendo um download da minha mente, baixando a minha mente para te orientar naquilo que eu sei que realmente é o que vai fazer a diferença no dia a dia. Teoria, muitos professores acadêmicos vão lá, pega aquelas apostilas das faculdades, lê aquilo lá, orienta, é igual o professor de escola. Você está lá na escola, 8ª série, ensino médio, adolescente é impossível, né? Você vai lá, o professor está explicando a fórmula de Bhaskara. Aí você pergunta para ele, professor, como que se chegou a isso? Ele não sabe. Professor, para que eu vou usar isso no meu dia a dia? Ele não sabe. E tem muito professor universitário da área da Libras que é a mesma coisa. O cara só fez decorar. Ele não sabe. Ele não te dá feedback, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe fazer. Ele decorou meia dúzia de coisas. Passou num concurso e está lá. Gente, ontem, eu fui pegar, daqui a pouco eu vou mostrar, isso aqui que eu estou falando, vocês podem achar, o Marcos inventou, eu vou mostrar para vocês o gráfico prático de resultado. Eu fui pegar material prático sobre um antigo exame do ProLibras, que era um exame que avaliava a competência das pessoas para se tornar professores de Libras ou intérpretes de Libras antigamente, a galera sendo reprovada. Aí ontem, conversando com o meu time, eu fui procurar na internet, puxar os dados e tal, para ter esses dados e mostrar aqui para vocês. E aí eu encontrei um calhamaço de 87 páginas explicando sobre anos anteriores desse exame do ProLibras. 87 páginas. Muito bem escrito. Gráfico disso, gráfico daquilo, print disso, print daquilo. E vocês vão ver o resultado ridículo que trouxe esse exame. Vocês vão ver. Ridículo. Entende? Vai ficar lá gastando um tanto de página, um tanto de tempo com os nossos impostos, documentando, registrando coisas que parece que funciona, mas o resultado prático não funciona. As pessoas não sabem ensinar a Libras, não sabem interpretar a Libras. Vocês vão ver isso no gráfico daqui a pouco. Então, aqui, você vai ver exatamente do que eu ensino, eu aplico. Eu nunca vou te falar para fazer algum tipo de prática que eu realmente não acredito ou que eu mesmo não utilizei de alguma forma na minha vida. Vou te orientar daquilo que funciona. Daquilo que é coerente para o seu perfil específico. É literalmente abrir a minha caixa preta. E talvez você me ouça falando isso e fale assim, Madison, mas você já tem tantos anos na Libras, por que você resolveu abrir isso assim? Por que você resolveu fazer esse encontro aberto aqui, encontro dos mentorados, você resolveu abrir para convidados terem acesso? Gente, eu estou cansado de, em qualquer lugar que eu vou, o surdo não ter acesso. Não tem. Esses dias uma pessoa falou assim, a gente quer chamar vocês aqui para estar aqui com a gente na instituição aqui e tal, para ensinar Libras para os nossos funcionários.
Ela falou, que legal, vamos conversar, e fomos conversando. Aí chegou um ponto em que a instituição falou assim, a gente vai precisar de fazer uma licitação, uma cotação de várias empresas. Você tem outras empresas para indicar da área da Libras? Eu falei assim, olha, o Google tem. Se você entrar no Google, você vai encontrar um tanto. Você encontra cursinho de Libras lá de R$50, de R$100. Preço, você encontra preço dos mais diversos. Você encontra de graça. O governo oferece cursos de graça. Muitos, muitos. O que a gente traz é resultado. Se o que vocês querem é resultado, aqui é o lugar que vocês vão encontrar resultado. E a maioria das pessoas que começam a aprender a Libras, elas infelizmente desistem diante das dificuldades. E hoje, de todos que começaram comigo, lá atrás, só eu perseverei. Eu me mantive firme no caminho da Libras. Todos os outros ficaram para trás. Mas só perseverar não adianta nada. Tem gente que eu conheço que está há 5 anos na Libras, está perseverando, mas não está preparado. Há 10 anos, está perseverando. E é ótimo isso. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas que perseveram. Mas só a perseverança não basta. Tem gente que está há 15 anos, 20 anos, 26 anos. Se você continuar estudando a Libras da mesma forma, você vai continuar tendo os resultados que você está tendo. Você pegar um carro e ir na direção. Você sabe que é o caminho errado. Você não vai chegar onde você quer. Você sabe que é o caminho errado. Então, diante desse cenário, fica bem claro que as soluções que normalmente as pessoas procuram para resolver as dificuldades delas com a Libras não estão funcionando. Eu resolvi fazer a minha parte nisso. Fazer a minha parte nesse processo. E por isso eu me posicionei, sendo disponível como mentor, para te guiar passo a passo nesse grupo seleto, para você realmente evoluir na sua Libras, se tornar fluente, lapidar a sua sinalização, se manter nessa conversa real de Libras e se tornar intérprete se você quiser. Bom, eu falei que ia provar para vocês que o jeito que as pessoas estão fazendo não funciona. E aqui está a prova. Esse daqui é um gráfico que eu mesmo montei. Deu trabalho pegar e montar isso aqui a partir dos resultados do antigo exame do ProLibras. Para quem não sabe, para quem é mais recente na Libras, lá em 2005, quando foi promulgado o decreto 5626, ele dizia que tem que ter uma faculdade que ensine Libras. Enquanto não tem, os surdos precisam de intérprete, precisam de professor, precisam de gente para ensinar Libras, é necessário ter um exame que avalie, um teste que avalie se as pessoas estão preparadas para ensinar a Libras ou para interpretar a Libras. Então tinha 2 modalidades. Era uma prova, a pessoa ia lá, respondia uma prova objetiva em que ela via a Libras, ia respondendo, e depois tinha a parte prática, em que ela tinha que interpretar algo do português para Libras ou da Libras para o português. E aí todo mundo que era da área da Libras resolveu fazer o exame. E esse gráfico que mostra isso. Eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar passo a passo, então preste atenção. Eu sei que tem gente que gosta de gráfico, tem gente que não gosta, mas eu vou te explicar numa linguagem fácil de você entender. Esse exame foi de 2006 a 2015. Aqui em 2006, teve, inscritos, mais ou menos 2.000 pessoas. Então, essa linha de cima aqui é a quantidade de inscritos. Olha quanto de gente. Inscritos. A pessoa foi lá e se inscreveu para participar do exame. Essa linha cinza, aqui do meio, é quem foi aprovado na primeira etapa. Ou seja, a pessoa viu um vídeo em Libras, foi lá e marcou a alternativa que ela achava que era certa. Ela tinha que entender o vídeo em Libras e ela tinha que ter o conhecimento sobre aquilo que estava sendo falado no vídeo e marcar a alternativa certa. As alternativas também eram em Libras, a pessoa só tinha que marcar. Então, aqui, isso aqui é quem se inscreveu e aqui é quem passou na primeira prova, que é a prova escrita. Aí depois, a linha amarela aqui, que é essa linha de baixo, é quem foi aprovado. Foi aprovado. De verdade. Gente, não é por nada não, mas a galera de 2006 que estava trabalhando com a Libras, nessa época, olha quanta gente se inscreveu. Mais de 2.000 pessoas.
que foi aprovado na primeira etapa, ou seja, que entendeu o vídeo em Libras. Entender, é só entender. Não precisa de fazer nada, é só entender o vídeo em Libras. Umas 1.200 pessoas. Pessoas que estavam trabalhando como intérprete. Muitos deles provavelmente estavam trabalhando como intérprete. E quantos realmente foram aprovados na prática? Aqui, ó, pouco mais de 600, 700 pessoas. Um terço. E aí vai. Ah, essa galera aqui praticou para passar no ano seguinte, né? Foi não. No ano seguinte, menos pessoas se inscreveram. Mais ou menos a mesma quantidade foi aprovada a primeira etapa. E ficou praticamente empatada a segunda etapa. Se você for analisando aqui, olha, você percebe que o gráfico, em vez dele aumentar, ele foi caindo. Ou seja, a pessoa foi reprovada, pagou um cursinho preparatório para preparar ela. Porque o que teve de cursinho de empresa ganhando dinheiro com isso na época chega a ser um absurdo. Chega a ser um absurdo. Foi lá, fez, e no ano seguinte foi reprovado. Entendeu? Não aumenta o número de reaprovados na parada. E o de inscritos vai caindo, a pessoa vai desanimando. E aí chegou um ponto em que 2010 o pessoal avaliador falou assim, gente, tem um problema no ProLibras, o pessoal está reclamando que eles não estão entendendo. Vamos abaixar o nível do ProLibras. Aí eles abaixaram o nível, ficou alguns anos sem fazer, ficou quase 3 anos sem fazer. Quando finalmente foi feito, olha o tanto de gente que se inscreveu. Mais de 3.500 pessoas. Eles abaixaram o nível do exame do ProLibras para mais gente ser aprovado. Por quê? Porque o surdo está precisando de intérprete. Olha quantos que foram aprovados na primeira etapa. Foi pior do que o que estava antes. Quantos foram aprovados na segunda etapa? Foi o pior número. E aí depois de 2015, aparentemente algumas pessoas conseguiram ter alguma melhora aqui e o gráfico melhorou um pouquinho aqui e tal. Mas foram 2 anos, de novo, para tentarem abaixar um pouco mais o nível da prova. Gente, isso aqui é preocupante. É preocupante. E aí muita gente, nos anos seguintes, ficou falando assim, Matos, vai ter ProLibras de novo? Se eu pudesse escolher, eu não colocava meus impostos nisso aí, não. É ridículo. É ridículo o trabalho que tem criar uma prova dessa a nível nacional. Eu mesmo fui aplicador de prova. Eu vi como que funcionava a aplicação de prova. Eu passei de primeira, a Raquel passou de primeira. Muitos amigos meus que davam aula de Libras nessa época, surdos, foram reprovados no ProLibras. Não sabia dar uma aula de Libras. Aí adivinha por que o ouvinte não sabe Libras? O professor não sabe ensinar. Acha que sabe, mas não sabe. Tem exceções? Tem. E ainda bem que existem exceções. Eu fico realmente feliz com isso. Gente, eu fico triste de ter que mostrar um gráfico assim para vocês, falando do nosso país, falando das pessoas que amam a Libras, que amam os surdos, querem fazer diferença, e o resultado ridículo e frustrante que muita gente tem. Mas sabe por que isso acontece? Não é só por causa dos cursinhos de Libras. O problema vem antes. É o nosso sistema educacional que tem muita coisa para melhorar. No começo eu falei para vocês, na escola você aprende que errar é errado. Você esquece que aquilo ali é uma oportunidade de você ir para o próximo nível, para o próximo degrau. Você fica desmotivado. Você fica lá na escola 8 anos estudando inglês de um jeito que não funciona. 5ª série, 6ª, 7ª, 8ª, inventaram o 9º ano, mais 3 anos de ensino médio. Isso para quem foi aprovado direto. Para quem repetiu algum ano, é pior ainda. Você repetiu, viu a mesma coisa, terminou o ano e não sabe o inglês. Eu estou falando do inglês, eu nem estou falando das outras disciplinas. Existe um sistema de ensino no nosso país que vem há séculos aí que não funciona. É frustrante. E aí, adivinha, todos nós passamos por esse ensino, quer seja um ensino privado ou particular. O particular ainda é melhor, né? Tem algumas melhorias em outros tipos de coisas. Tanto é que os alunos das escolas particulares geralmente têm mais resultado inicial ali no vestibular, essas coisas assim. Mas é preocupante esse dado. É preocupante isso aqui. E qual que é o grande problema?
Todo mundo que está aí dando aula de Libras, surdo ou ouvinte, de qualquer lugar, e quem está interpretando, passou por esse jeito errado de estudar. Você cresce na escola, na sua cabeça fica registrado que aprender uma nova língua é difícil, que o aprendizado é sofrido, que você tem que se esforçar, que você tem que se matar para decorar as coisas. Sabe? Você tem que falar decorando o tabuado, decorando as coisas. Não é assim que funciona o aprendizado real. E eu estou cansado disso. Cansado realmente de ver pessoas sendo enganadas por um sistema que a gente... Tipo, não é o cursinho de Libras o problema, não é o professor de Libras o problema. Essas pessoas estão lá na melhor das intenções. É toda uma conjuntura maior. E o problema diz que os surdos continuam aí, presos nas garras da desinformação. E é por isso que eu decidi criar esse formato especial da mentoria Evoluir na Libras, para criar um grupo selecionado por mim a evoluir 6 anos, em 6 meses, com o meu acompanhamento, olhando olho no olho, revelando todos os meus segredos. Lembre-se que a mentoria Evoluir na Libras ela não é um curso de Libras, ela é o meu acompanhamento olhando olho no olho, para você alcançar a fluência, o aprofundamento que você deseja e ainda se tornar intérprete de Libras se quiser. E lembra que eu falei que eu ia trazer aqui a análise mais detalhada de outros vídeos em Libras? Vou fazer isso aqui agora. E esses vídeos aqui você vai ver a evolução real. São 23 pessoas. Eu poderia trazer mais. E, ó, já te adianto que são vários vídeos para cada uma dessas pessoas. Eu não vou analisar o vídeo por completo, em respeito ao tempo de vocês aqui. Mas o meu objetivo real é de você ver a possibilidade de resultado real que você tem também. Eu quero que você participe aqui e que você perceba essa possibilidade real para a sua vida, para a sua prática. Essa daqui é a Mariana Teodoro. Vê se já tenha visto algum vídeo dela aí pra gente. Vou só adiantar um pouquinho aqui para chegar na parte em que ela começa a sinalizar. A Mariana, ela é do Rio Grande do Norte, sonhava em se tornar fluente em Libras, achava que ia demorar uma infinidade de tempo para isso. Depois, ela queria ajudar a interpretar na igreja dela e sonhava em interpretar profissionalmente também. Aqui é um vídeo inicial que ela fez. Ela estava vendo algumas imagens, preste atenção nisso aqui porque os outros vídeos são mais ou menos nessa lógica também. Ela estava vendo alguns slides de algumas imagens passando e ela tinha que ver o que ela estava, as imagens ali, e ela tinha que fazer em Libras o que ela soubesse fazer, o que ela conseguisse fazer. Tá? Isso aqui ela já estudava Libras há algum tempo já, quando ela fez esse vídeo aqui. Ela está vendo as orientações, que vai passar as imagens, e ela vai sinalizar o que ela está vendo. Ela está dizendo para esperar. Aí começou. Aqui já tem uma evolução. Isso aqui foi na primeira semana dela de estudos. Mas você percebe a cara dela aqui de desapontamento, de que ela não conseguiu fazer tudo? Olha a altura com que ela vai e levanta o braço. Desnecessário. Ela está no começo. Mas já tem muitos acertos aqui. Aqui ela está sinalizando uma mulher se olhando no espelho e arrumando o cabelo. Mas a gente custa entender que é isso que está acontecendo. Não tem uma ordem lógica por completo no que ela está fazendo ainda aqui. Ela está no começo dela. Vou pular um trecho aqui para você ver. E as expressões faciais dela aqui, olha, você vê que ela está insegura. Ela não tem certeza absoluta do que ela está fazendo. Percebe? Ou seja, o erro faz parte do processo de aprendizado. Faz parte, gente. Todo mundo vai errar. Eu também errei. A grande questão é que a Mariana não estava sozinha nessa jornada. Agora, nesse outro vídeo aqui, ela vai sinalizar as mesmas imagens, só que isso aqui já é no final da aplicação que ela teve no método Fluente em Libras. Ela está vendo exatamente as mesmas imagens. E ela está interpretando as orientações. Relaxa e se divirta. Olha a leveza com que ela vai fazendo. As expressões faciais, corporais. Tem coisa que ela está fazendo aqui que a gente nem sabe, porque no outro lado ela nem tinha feito. É a parte que ela ficava parada, esperando.
Olha a ênfase. E olha aqui, ela está gravando o vídeo na vertical. Gente, não grava vídeo assim na vertical quando vocês fazem alguma prática para me enviar. Grava na horizontal. Ela está gravando na vertical. Ela sabe que o espaço é reduzido e ela ainda se adaptou a esse espaço. Leveza na sinalização dela. Expressões faciais. E a sinalização espontânea. Lembrando que isso aqui é a sinalização que ela está vendo as imagens. Tá vendo? Ficou lá para voltar a aparecer, porque tinha subido da tela. Expressões faciais coerentes. Mas você vê que o tempo todo ela está segura no que ela está fazendo. Ela sabe que agora ela sabe. E algum tempo depois, ela mandou um vídeo para a gente de gratidão. Vídeo de agradecimento. Hoje eu só tenho gratidão a vocês. Ao curso Fluente Libras, vocês são perfeitos, maravilhosos. Mudaram a minha vida de verdade. Muito obrigada por isso. As aulas... Olha a leveza de expressão facial dela aqui. Ela está sentada num banquinho. Se ela desequilibrar, ela cai do banquinho, vai machucar. Dá para você perceber isso ali pelo jeito que ela está sentada. O espaço de sinalização é pequeno. Tem uma estante aqui. Ela está gravando de novo na vertical. Ela gosta de gravar vídeo na vertical. Percebeu, né? E olha como Muito que ela obrigada. usa o espaço muito bem. Eu comecei a assistir as aulas e, nossa... Vou tirar o áudio aqui para eu comentar os ombros, a inclinação do tronco para frente, inclinação para trás. Ou seja, ela está usando recursos da Libras, da comunicação em Libras, para poder sinalizar, adaptando o espaço limitado que ela está ali agora. Espaço apertado. Olha a leveza, as ênfases. Depois eu acabei descobrindo por acaso ela interpretando também músicas em Libras no YouTube. Porque muita gente não sabe é que a Mariana depois, nessa época aqui, ela passou pela mentoria aqui comigo. Aplicou o método, veio para se refinar na Libras, participou da mentoria para se aprofundar mais. Sinto falta de tudo com você, de passar um dia sem te ver, de tomar seu café de manhã. Sabe? Leveza. E o caso dela é um caso em que, no caso dela, você percebe que ela estava logo lá no começo da sinalização dela, já tinha feito algumas práticas, algumas coisas ela conseguia fazer e outras ela estava insegura. Eu trouxe aqui um outro vídeo, um vídeo de um mentorado nosso, Jean. E esse vídeo aqui do Jean, foi o primeiro vídeo que ele enviou. Nesse exato momento aqui, o Jean não tinha feito nenhuma aula minha ainda, nada. O que ele viu meu talvez tenha sido no YouTube. Ele não tinha feito nada do método ainda. E eu quero que você fique muito presente para o que eu vou te mostrar aqui. Por quê? Na hora que você vê a sinalização do Jean aqui, para quem não sabe a Libras fluentemente, vai olhar para o Jean e vai achar, o Jean já era fluente na Libras. O Jean está aqui. Tá rindo aí. Pois é. Aqui, ó, o Jean se apresentando aqui. Essa apresentação não é a apresentação real da cultura surda, mas ele não sabe disso. Ele vai descobrir durante a mentoria, que eu vou orientar ele de forma específica. E aqui, ó, esse vídeo aqui, basicamente, o que era para o Jean fazer? Ele fala assim, olha, Madison, eu não sei nada de Libras, caso ele não soubesse. Se ele já soubesse alguma coisa, o que é para ele fazer? Ia passar as imagens e ele ia sinalizar o que ele sabia. Para quê? Para eu saber como é que ele estava na Libras. Simples. Igual aconteceu com a Mariana. Só que aquele vídeo lá da Mariana já é o vídeo de depois de uma semana de estudo. O vídeo inicial dela não existe. A gente não tem esse vídeo. Aqui é o vídeo 0 do Jean. Então você vê o quê? O cara já sabe Libras um pouco. Ele sabe as expressões faciais um pouco. Eu vou assistir um trechinho aqui com vocês. E o jeito que o Jean faz parecer que ele é fluente na Libras. Entre aspas, com muito carinho, viu, Jean? Engana muita gente. Muita gente olha e fala, esse cara sabe Libras muito bem. É o que acontecia comigo lá atrás.
Só que à medida em que vai avançando aqui, você vai percebendo que ele não sabe. Eu vou voltar aqui e vou explicar. Ó. O meu sinal, não precisa de fazer isso, é só fazer assim. Então, ou seja, não captou detalhes da cultura surda. Observa a boca dele, como que o tempo todo ele fica falando as palavras ainda do português. Ou seja, é o jeito como ele fazia antes de entrar. E ele falou que ele vai fazer um curso. Gente, na Libras mesmo, essa estrutura de fazer aqui para fazer um curso não funciona, não existe. Isso quem trouxe para Libras foi o ouvinte. Aí alguns surdos usam. Mas o surdo mesmo, Libras, não usa isso não. Principalmente os surdos a nível acadêmico. Eles menos ainda. Exceto os surdos meio oralizados. Mas qual que é o grande lance? Eu vou pular um trechinho aqui. Porque o Jean, ele é um cara que quer muito ser intérprete de Libras. E geralmente, a galera que quer ser intérprete de Libras, qualquer coisa que vê, acha que tem que ir interpretando. Porque isso vai ajudar a interpretar. E não vai. Aí ele viu aqui as orientações, igual a Mariana aconteceu, né? Ele viu as orientações e ele começa a interpretar as orientações que o vídeo estava dando para ele, escrito. O grande problema disso é que quem não sabe, olha e acha que o cara está fazendo certo, mas não está. Se eu for interpretar para o português o que ele está dizendo aqui, seria mais ou menos assim, ó. Isso aqui eu estou mostrando só para contextualizar, caso você não tenha captado o meu objetivo em mostrar esse vídeo dele aqui. E daqui a pouco eu vou mostrar o outro vídeo dele sinalizando em Libras. O objetivo não é sair criticando o cara não, tá? O objetivo é mostrar para vocês que, assim como o Jean achava que já sabia Libras, muita gente acha que já sabe a Libras. É o que acontecia comigo. Mas daqui a pouco você vai ver as gafes enormes que acontecem que não dá para entender de verdade o que ele está fazendo. Quem não sabe Libras olha assim e acha que dá. E tem muita gente que tem esse nível de sinalização que o Jean tem aqui nesse momento do vídeo, que vai para o YouTube e começa a ensinar Libras. E você vê lá e acha que está tudo certo. E não tá. Não tá. Então, vai ser mais ou menos 1 minuto. Então, são 3? Não, são 4. São 4 Europas que vão passar aqui. Elas vão passar e ele faz um sinal, que ele faz um sinal assim, que poderia ser interpretado como a pessoa, inclusive, morrer. Entende? Mas vai passar as coisas. As telas vão mudar de lugar, elas vão mudar. Se você não conseguir fazer alguma coisa, então você pode, você espera o outro. E ele faz esse sinal aqui, e esse sinal, no contexto que ele fez, poderia ser interpretado como: vai aparecer aqui na tela uma outra coisa que nem está aqui na tela e que nem deveria aparecer aqui na tela, mas ela vai aparecer. Só que o que ele deveria interpretar, lembrando que isso aqui não era um exercício de interpretação, era só para ele, eram orientações em português escrito para ele do que ele ia ter que fazer no vídeo, só isso. O que lá estava escrito era: olha, se você não souber fazer uma imagem, espera aparecer o próximo slide, o outro slide. O outro significa o quê? O próximo. Ele interpretou o outro fazendo esse sinal aqui. E esse sinal aqui na Libra significa outro? Sim. Só que ele significa um outro, que é um outro, de um outro país, de um outro lugar, que você nem sabe de onde é que a coisa vai vir. É como se aparecesse uma tela misteriosa na frente do computador aqui que não tinha nada a ver. Entende? Bom, eu acho que vocês já sacaram que o Jean ainda está no processo de se desenvolver como intérprete. É por isso que ele veio para a mentoria. Vou pular aqui para ir para a parte do vídeo da sinalização das imagens, porque é isso que é o objetivo desse vídeo. E aqui que começa, ó. Então, a primeira imagem é... Aí começam as inseguranças. De que faz... Você vê que tipo, ele vai fazendo... Quem não sabe, olha, parece que está certo, mas você percebe que o cara está inseguro. Ele faz o sinal, hesita, pausa, movimenta um pouquinho o corpo, mas está meio aleatório. Tipo assim, essas imagens aqui, obviamente, você deve ter sacado que quem escolheu as imagens fui eu, que quem montou os slides fui eu e a Raquel, essa coisa, já deve ter sacado isso, né? Então eu, mais que qualquer pessoa, sabe quais são as imagens.
Na sinalização inicial da Mariana, muita coisa não dá para entender quais são as imagens. Na sinalização final, eu sei exatamente qual é a imagem. Aqui na sinalização do Jean, dá para lembrar de alguma coisinha vagamente o que são as imagens. Por quê? Porque a forma como ele está sinalizando aqui, ele está usando alguns sinais da Libras, mas, no geral, não era o melhor tipo de sinalização para aquele jeito, para aquele contexto ali. Entende? E aqui é algo muito curioso, gente. Muita gente quer ir direto para essa sinalização aqui para ser intérprete. Sabe o que acontece com essas pessoas? Se frustram, igual aconteceu comigo. Porque eu achava que sabia e eu tive que quebrar a cara para descobrir que eu não sabia. Porque eu custei cair a ficha. Meu time, quando foi conversar com o Jean para ele entrar nesse método aqui, que foi o método Fluent em Libras, um dos primeiros que ele fez, foi difícil. Por quê? Porque na cabeça do Jean tava, cara, eu já sei Libras, eu vou entrar para um método que chama Fluent em Libras? Não faz sentido na minha cabeça isso, eu já sei Libras. E lá dentro ele descobriu que ele sabia, mas não sabia de verdade como ele merece saber. Como os surdos merecem saber. E o caso do Jean é um caso muito curioso. Por quê? O Jean conhece a Libras há mais de 10 anos. O Jean namorou uma mulher surda por mais de 4 anos. O Jean dá aula para surdos numa associação de surdos já há alguns anos. Percebe, gente? É mais um cara com um coração enorme que não cabe dentro dele. Mas qual que é a grande questão? A grande questão é que agora, com a sinalização que o Jean já tem, que agora ele entrou para ele poder refinar a sinalização dele, para lapidar ela, com outros objetivos, se aprofundar como intérprete. Aqui, são exatamente as mesmas imagens, algumas semanas depois, mais precisamente 8 semanas, depois de ele ter aplicado o método Fluent in Libras. Olha a leveza do cara. Também está fazendo sentado, com pouco espaço de sinalização, a gente já conversou sobre isso, mas ele faz a sinalização adequando o espaço. Leveza. Agora ele usou o sinal de outro, ele fez aqui o sinal de outro aqui, e da forma como ele fez, sutil assim, sutil. Sutil já é um outro homem, não é uma outra coisa de outro lugar. Percebe a evolução? E aqui ele vai usando as expressões faciais, o corpo dele, você percebe que ele inclina de forma intencional, antes era aleatório. Ele enfatiza com a sobrancelha dele, topicalizando as coisas. Percebe? Eu posso pular aqui, ó. Agora vai vir demais, você não viu ainda, né? Mas você vê, olha, leveza. Por quê? Agora ele passa a saber, que agora de fato ele sabe. E o Jean, mais uma pessoa que ao aplicar o método, se tornou fluente em Libras. É mérito só do método? Não, óbvio que não. Se o Jean não aplicasse o método, ele não ia ter resultado. A matemática é simples. Mas o Jean voltou. E ele voltou para o quê? Para a mentoria. Ele entrou na mentoria. Para quê? Madison, eu já sou fluente, mas eu quero ser intérprete. E conversando com ele, para mim ficou muito óbvio. O Jean era mais uma pessoa, assim como um tanto de gente, igual eu lá atrás, que acha que ser fluente e ser intérprete é a mesma coisa. Mas não é. São duas coisas diferentes. Mas vocês já viram aqui, a Luana aplicou as técnicas de interpretação, o John aplicou técnica de interpretação, a Mariana aplicou técnica de interpretação, e agora o Jean está aprendendo as técnicas de interpretação para aprender, para interpretar. E eu trouxe aqui a sinalização de uma outra aluna. Essa aluna aqui, é muito contraintuitiva a sinalização dela. Chama Edna Mar. Ela é mentorada minha também. E a Edna Mar, inclusive, voltou agora para o segundo ciclo dela da mentoria. Por quê? Porque a Libras é essa continuidade, para você continuar se desenvolvendo. Aqui, esse comecinho da sinalização dela é novamente igual a do Jean. Esse aqui é o início dela. Então, o que ela souber fazer aqui, ela já sabia antes de entrar no método. Percebe que a história da Mariana, a história da Luana é a história da Luana. Os resultados da Luana são os resultados da Luana. Os do Jean são os dele, os da Edna Mar são os dela. Não se compara com as pessoas que você está vendo aqui.
Cada pessoa tem um resultado. Você vai ter o seu resultado ao você aplicar o método. Mas o que eu quero que você fique presente para é, cada pessoa é única. É por isso que eu criei a mentoria. Porque você merece ser tratado como único. Então aqui ela está vendo as imagens. Você vê que ela já sabe fazer alguns classificadores. E aqui, basicamente, está na parte daquilo que ela sabe que ela sabe. À medida em que a coisa vai mudando, eu vou pular aqui, ó. Aí já começa, de repente, surgir algumas coisas que ela faz com uma certeza muito grande do que ela está fazendo, mas que não está claro. Eu vejo e não vem na minha cabeça as imagens. Se eu vejo e não vem na minha cabeça as imagens, eu que sou ouvinte, o surdo vai ver, vai entender os sinais, mas não vai entender o significado. Entende? É aquela questão de você saber os sinais, mas não saber montar realmente eles na frase. É o lance do Jean no começo também. Tá vendo? Faz um tanto de sinal. Olha a expressão facial dela. Cadê a expressão facial dela? E o mesmo movimento aqui com a boca. Né? Beleza. Quando ela finalizou o método, isso aqui, novamente, são os mesmos slides que ela está sinalizando aqui, só que algumas semanas depois que ela finalizou o método Fluente em Libras. Olha a diferença. A expressão facial agora é coerente. Olha, agora você descobre que o que ela tinha feito lá atrás de costurar, de fazer assim, aquela coisa toda e tal, agora de repente você descobre que tem mais coisas na imagem que antes ela nem tinha feito. Vou voltar aqui, olha. A costura, olha, existem pessoas assentadas lá na fábrica. E elas estão fazendo o quê? Costurando. Percebe? Isso, a gente nem ia imaginar isso pela sinalização dela anterior. Aí você imagina um surdo, se com o nível de sinalização que a Ednamara estava lá no começo, ela fosse interpretar uma prova de um concurso para o surdo, em que o surdo não sabe português e depende dela para... O surdo não vai passar. Entendeu? O surdo vai achar que é culpa dele, porque ele não sabia, mas não é. Ela não estava preparada naquele momento. Mas esse não foi o caso, tá? A Ednamara não estava interpretando ainda, ela estava realmente buscando se preparar. E aqui a sinalização dela. Eu posso pular aqui aleatoriamente para qualquer momento. Ela é leve. Você vê que ela faz movimentos do tronco, igual os que o Jean já estava fazendo. As ênfases, as expressões faciais com a boca. Agora ela não fica mexendo a boca para falar palavras do português. Ela foi diminuindo isso, foi lapidando. Olha a expressão facial. É vivo. Só que quando ela chegou nesse momento aqui já fluente... isso aqui é um vídeo dela. Tem um vídeo dela espontâneo que eu trouxe aqui também. Então, um vídeo dela espontâneo e dela se apresentando. E muito da apresentação dela aqui já está na cultura surda. Você vê que ela não faz meu sinal, ela faz só assim direto. Ela não faz meu nome igual os ouvintes que fazem, ela já faz só nome direto. Cultura surda. Aí ela soletra o nome dela, soletra o sobrenome, soletra tudo. As expressões faciais. E ela vai sinalizando. Ela confundiu aqui um sinal. Ela fez esse sinal aqui como se fosse não conseguir, mas esse sinal na Libras ele é só positivo, ele é conseguir, ponto. Não conseguir é assim. Então aqui ela está na fase que agora ela já está fluente, mas ela precisa de o quê? Lapidar. É o próximo passo. Muita gente escolhe ficar só com esse nível de sinalização aqui. E está tudo bem. Por quê? Porque você já está fluente. O que uma pessoa fluente pode fazer? Conversa com surdo, tem gente que começa a namorar e até casa com surdo, né? Ou tem alunos nossos que já têm cônjuge surdo. Enfim, você pode fazer muita coisa, você pode atender o surdo, você pode ter aluno surdo, você pode fazer muita coisa. Mas a Ednamara, ela falou assim, Mads, eu quero ir além. E ela entrou para a mentoria no ciclo anterior. E aqui é o primeiro vídeo dela do início da mentoria do ciclo anterior. Foi um outro momento dela. Ela fez um outro vídeo. O meu nome? E aí ela vai se apresentando aqui. E aqui eu passei para ela algumas imagens. E ela tinha que sinalizar as imagens do jeito que ela estava vendo. Com que ela já sabia. Lembra? Aqui ela não está do zero. Porque ela já estava fluente. Olha a diferença. Aqui ela estava fazendo imagens que ela nunca tinha visto na vida dela. Ela está fazendo. Acho que baixou um pouquinho aqui, ó. Vou voltar aqui.
Ela está fazendo as imagens. Eu consigo me recordar de algumas imagens do que ela está fazendo. Dá para entender com clareza o que ela está fazendo. Mas o que ela não sabia nesse momento aqui eram os pontos cegos. E o que eu fui trabalhando com ela durante a mentoria? Os pontos cegos. Aquilo que ela não sabia que ela não sabia. E então, no final, depois de mais algumas semanas, agora ela está sinalizando aqui exatamente as mesmas imagens. Ó, de repente você já descobre que existe um shopping, que existem lojas. Nem aparecia isso na anterior. Várias lojas. Aí vem a parte dela descrevendo o armário, né, a estante onde as coisas estão dispostas. Olha como que ela faz agora com muito mais segurança. Os movimentos do tronco, as expressões faciais, o uso do espaço. Segurança, leveza. Ela sabe o que ela está fazendo. Então, muita gente quer ir direto. Sou fluente na Libras, eu quero agora ser intérprete. Mas existe um passo a passo, uma lapidação na Libras que é necessária. Por quê? Ser fluente é uma coisa, ser intérprete é outra. O intérprete tem que saber ainda mais. Ele tem que ir lapidar ainda mais. Um outro momento. Olha o que ela já tinha desenvolvido aqui. Literalmente leve, como ela fez aqui. E aí depois disso aqui ela fez um outro vídeo. E aqui já é um outro vídeo. Lembra que eu mostrei um vídeo de apresentação pessoal dela, agora há pouco? Isso aqui já é um outro vídeo de apresentação pessoal dela. Gente, olha a leveza com que ela está fazendo aqui agora. Agora ela já descobriu que na cultura surda não fica soletrando o nome inteiro. Entende? É mais leve. Está dizendo da profissão dela como psicopedagoga. Dizendo que mora no estado de São Paulo. Então, ela finaliza o que ela quer dizer quase como uma apresentadora de... Eu lembro que tinha um intérprete que interpretava na Rede Minas, em Minas Gerais, uma amiga minha, e entre um bloco e outro da sinalização, ela fazia exatamente isso aqui, assim, essa cara aqui, ó. É um outro nível, uma outra postura. Por quê? Segurança. Segurança. Só que eu acredito realmente que a Ednamar quer se desenvolver ainda mais. E é por isso que ela voltou agora para mais um ciclo de mentoria. Gente, a Libras é um caminho contínuo. Uma língua apaixonante. Eu, por ser casado com a Raquel e ela ser surda, eu estou imerso na Libras 24 horas por dia. Mas a maioria das pessoas ouvintes não está. Até quem trabalha com surdo não está imerso na Libras 24 horas por dia. Principalmente se os surdos com quem você trabalha são surdos que ainda estão na fase de aprendizado da Libras. E você corre o risco de ficar desaprendendo o que você aprendeu. Entende? Então, a grande questão é esse poder de personalização que a mentoria Evoluir na Libras traz. Meu objetivo realmente é te ajudar a ter resultados ainda melhores do que os meus alunos já tiveram. Quer dizer que os resultados deles são ruins? Não. Mas você é você. Você vai ter os seus resultados para o seu objetivo. Os resultados que o Jean teve até esse momento aqui são resultados dele. Agora ele está aqui para dar novos passos, para lapidar, para se desenvolver ainda mais. Ele vai ficar igual a Ednamar? Não, a Ednamar é a Ednamar. Mas agora ela está aqui também para ela ir para o próximo nível dela. Então a mentoria Evoluir na Libras é para você evoluir na Libras. Para o seu próximo nível ideal. É o seu próximo passo. Meu objetivo é trazer a solução para as dificuldades da Libras que você não vai conseguir resolver se você não tiver o meu acompanhamento de perto. Aqui é para um acompanhamento mais próximo, mais íntimo, embora a gente vai fazer isso no grupo. E é por isso que eu preparei pessoalmente, com muito carinho, todo o programa da mentoria Evoluir na Libras. Ter o meu direcionamento na Libras, ter tudo assim, olho no olho, passo a passo, é a garantia de que agora chegou a sua vez de finalmente realizar o seu sonho, de aprender a Libras de verdade, se aprofundar, se lapidar, igual você viu a lapidação que a Ednamar se permitiu no processo. Eu falo se permitiu por quê? Porque você tem que querer. Não é só um método. Lembra que eu falei que essa única fragilidade? Aqui é exatamente o ponto de que você querer. Mas eu acredito que cada um de vocês que está aqui participando comigo agora, ou assistindo essa aula experimental, quer. Então o querer você já quer.
Só que você não tinha encontrado onde fazer. Aqui é o lugar. Então chegou finalmente o seu momento. E com a mentoria Evoluir na Libras, você vai ter resultados impressionantes que você jamais imaginou alcançar. E você viu aqui, né? Eles evoluíram em semanas, o que eles demorariam anos. Só que a mentoria Evoluir na Libras, elas são 6 meses comigo. E você vai evoluir em 6 meses, o que você ia demorar pelo menos 6 anos, batendo a cabeça aí fora. Então agora chegou a vez de você realizar o seu sonho. E eu vou mostrar para você o que você vai receber aqui em detalhes na mentoria Libras na Prática. Tanto dos mentorados, quanto para os mentorados saber exatamente como que vai funcionar o nosso programa aqui. E também é você que está aqui como convidado. Né? Então a mentoria Evoluir na Libras, a mentoria Evoluir na Libras, a gente começa tendo encontros especiais online comigo em grupo. Hoje é um encontro especial, que a gente está bem no começo aqui, e o objetivo é realmente trazer tudo, como que vai acontecer a mentoria. Mas na mentoria a gente vai ter encontros durante 6 meses, e a cada mês a gente vai ter 2 encontros online especiais em grupo, um grupo selecionado comigo, aprofundando o seu conhecimento, a sua prática em Libras ou na interpretação. E nesses encontros eu vou responder todas as suas perguntas. Todas as suas perguntas respondidas, minhas orientações práticas a cada encontro, todas as perguntas que você tiver, todas as suas dúvidas. E além das suas dúvidas, tudo aquilo que eu tiver percebido na sua sinalização de forma ativa, eu vou estar trabalhando para o seu desenvolvimento, com orientações práticas, personalizadas para você melhorar as suas habilidades em Libras, aumentando a sua confiança, a sua fluência, além de destravar e aprimorar a sua interpretação. Você vai ter essa sensação aqui, ó, como se estivesse vendo pelos meus ombros. Bom, você já sacou que esse cara aqui não sou eu, né? Foi a imagem melhor que a gente encontrou aqui para colocar. Você já sacou isso. Mas, de onde que vem isso de sobre os meus ombros? Isso foi uma frase que mudou por completo a minha percepção sobre a Libras e sobre a vida. Talvez você saiba ou não, mas o Isaac Newton, lembra o cara que caiu amassando lá? E descobriu a lei da gravitação universal? Pois é. Ele foi um dos mais influentes cientistas de todos os tempos. E uma vez foram falar para ele assim, cara, como é que você descobriu essas coisas todas? Como é que você fez essas coisas todas? Como é que você conseguiu descobrir coisas assim tão incríveis? E ele falou assim, olha, se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. O que ele quis dizer com isso? Muito simples. Ele estava reconhecendo que o sucesso dele, os avanços dele, não aconteceram apenas pelo esforço dele, mas também porque ele se baseou no conhecimento e experiência e outras descobertas científicas de outros grandes pensadores e cientistas que vieram antes dele. Newton sabia da importância de ter um mentor, alguém que já fez a jornada que você está prestes a começar. E essa é a proposta dessa mentoria, de colocar sobre os ombros gigantes. Eu estou sobre os ombros de gigantes. Os nossos métodos são resultados de incontáveis pesquisas das neurociências cognitivas, neuroaprendizagem. O tempo todo eu continuo me atualizando para trazer cada vez algo mais. E a cada encontro eu vou responder às suas perguntas, as perguntas de cada membro. Então você vai aprender eu respondendo às suas perguntas, eu te dando feedback de coisas específicas para você, e também você vai aprender com o feedback que eu vou dar para os outros mentorados. Você vai descobrir e vivenciar a Libras como eu vejo, como eu interpreto. Ou vocês acham que eu vejo a Libras como um peso, como um negócio difícil? E na hora que eu preciso interpretar alguma coisa, eu fico lá me tremendo para interpretar, para não saber. Não, segurança. Existe um método, um passo a passo para isso. E eu vou guiar você para que você tenha essa prática e essa segurança. Respondendo as suas perguntas, você vai entender o universo da Libras de uma maneira muito mais profunda, significativa e visual para você realmente evoluir. E além disso, você vai ter também a análise personalizada da sua sinalização em Libras. Aqui você viu analisando a Libras dos mentorados, mas você obviamente percebeu que eu não estava conversando com eles aqui, porque essa aqui é uma aula mais geral, uma aula inaugural. Mas nos nossos encontros a gente vai fundo na necessidade. Tem parte do vídeo que a gente pula mesmo, igual eu fiz aqui. Por quê? Porque aquela parte ali eu percebi que ele já sacou, já percebeu o que é necessário. E a gente vai justamente procurando aquilo que para a pessoa é o ponto cego. Para você descobrir, vivenciar e ir para o seu próximo nível. E é obrigatório fazer essa análise? Não. Eu só vou analisar a sua sinalização se você quiser.
Mas eu acredito que realmente aqui está uma possibilidade imensa de você descobrir e ir para o seu próximo nível. E você vai ver eu fazendo isso com os outros mentorados também. Você vai aprendendo também. E ainda você vai ter acesso à área especial da mentoria online. Nessa área especial, você vai ter acesso à gravação de todos os encontros da mentoria, porque os encontros são ao vivo, online, com os alunos, com os mentorados, mas eles são gravados. Às vezes aquele dia ali você não pode participar, ou você quer rever. Tenho certeza que muita coisa que hoje os mentorados vão querer rever, e eles vão ter acesso à gravação, numa área especial online, para rever quantas vezes for necessárias durante a mentoria. Mas, para essa turma da mentoria, eu vou ainda além. Eu preparei alguns presentes. O primeiro presente é o acesso completo e passo a passo ao método Fluente em Libras. Por quê? Porque talvez você não é fluente ainda. Ou é fluente, ou melhor, acha que é fluente, igual no caso do Jean antes. Mas você quer se aprofundar, quer ir para um outro nível. E se tornar fluente em Libras de verdade, se sentir preparado de verdade. E no método Fluente em Libras você vai ter esse preparo. Então imagine se você poder pensar direto em Libras. Com leveza, a língua fluindo diretamente pelas suas mãos. Tornando-se uma ponte de comunicação para os surdos. Vivenciando a Libras de forma incrível, de forma gratificante. Poder contribuir com a sociedade mais inclusiva. E ó, o valor do método Fluente em Libras, se ele fosse adquirido em nosso site, seria hoje de R$ 2.997. Só o método Fluente em Libras. Mas como eu falei, ao fazer parte da mentoria Fluente em Libras, ele vai ser um bônus, ou seja, um presente para você, sem custo adicional. Só que para além disso, eu vou liberar para você também, na mentoria, o acesso completo ao método Profissão Intérprete. O método Profissão Intérprete, você vai descobrir as minhas melhores técnicas e estratégias de interpretação da Libras, fundamentadas em 23 anos de experiência. Prática, tudo, passo a passo, sem segredos. O valor desse método, se ele fosse adquirido em nosso site, seria de pelo menos R$ 1.997. Mas, como eu falei, ele vai ser um bônus, um presente para você. E, além disso, você vai receber também os seus certificados da sua evolução na Libras. Certificado da mentoria Evoluir na Libras. Certificado Método Fluente em Libras, comprovando que você é fluente em Libras, com 320 horas. Certificado Método Profissão Intérprete, com 230 horas, mostrando que você realmente está preparado. E esse tipo de aprofundamento personalizado, você só tem acesso, personalização comigo, aqui dentro da mentoria Evoluir na Libras. Então, além de você ganhar acesso aos métodos como um bônus, nos encontros da mentoria, a gente vai estar junto, olhando olho no olho, para tirar todas as suas dúvidas. E é uma experiência transformadora que impulsiona o seu desenvolvimento, as suas habilidades motoras, sensoriais, impulsiona também a sua cognição linguística, faz o seu cérebro desenvolver uma percepção muito mais profunda de tudo aquilo que está ao seu redor. No ciclo anterior com a Ednamar, que eu mostrei aqui, tinham que ver ela contando as experiências novas que ela estava vivenciando no dia a dia dela, com a Libras, com os surdos, coisas que ela nem imaginava que seria possível. E tudo isso acontece porque eu vou fundo, eu estou aqui com você, eu tenho conhecimento de muitas outras áreas, muitas outras práticas e técnicas. E se eu sentir que algo é necessário e vai te ajudar para você caminhar na sua vida, mesmo que eventualmente seja algo para a sua vida pessoal, mas eu sei que a sua vida pessoal está conectada com a Libras, eu vou te orientar naquilo de forma específica. O seu futuro com a Libras, ou até mesmo como intérprete, começa aqui. Então, recapitulando, essa vai ser uma nova forma de você vivenciar o aprendizado da Libras, solução perfeita que eu criei, de acompanhamento personalizado comigo, de resultado real que você pode ter, alcançando em 6 meses o que você poderia levar pelo menos 6 anos. Na mentoria, eu vou te mostrar primeiro como você vai desenvolver a sua habilidade de pensar direto em Libras, como os surdos fazem, sem a necessidade de ficar fazendo tradução mental, o que faz toda a diferença na hora de você entender os surdos, quando eles sinalizam, mesmo quando eles, de fato, estiverem sinalizando rápido. Porque de vez em quando eles sinalizam rápido, sim, tá? Geralmente a velocidade normal, mas você vai entender com clareza. Você vai ter a habilidade de sinalizar com segurança em Libras, sabendo exatamente o que você está fazendo, para você poder montar suas próprias frases em Libras, em vez de ficar preso
nas frases prontas que você estava decorando antes. Mas na hora de montar suas frases prontas, você fica lá e fica travando. Aqui você vai saber realmente como fazer. Você vai ter a habilidade também de se comunicar com surdos de todo canto do Brasil. É muito emocionante isso. Porque quando você está se comunicando com surdos da sua cidade é uma coisa. Mas quando você começa a ter contato com surdos de outros estados, pela internet ou pessoalmente, é muito emocionante. Porque você percebe que você sabe de verdade a Libras. Não ficou nessa decoreba que geralmente o pessoal fica, achando que Libras é regional. Não é. Libras é língua brasileira de sinais. Eu e Raquel, minha esposa, a gente vai viajando pelos estados e tal, a gente tem amigos surdos todo quanto é canto do Brasil. A gente consegue se comunicar com eles tranquilamente. Eu vou te mostrar como você também pode ter essa habilidade. Depois de implementar os meus segredos, você vai ter a habilidade de atuar até mesmo como intérprete de Libras, passando a serviço como essa ponte de comunicação entre surdos e ouvintes. Então, para você que quer estar assistindo esse conteúdo aqui de aula inaugural dessa turma da mentoria Libras na Prática, e sim, essa aula aqui faz parte da mentoria Libras na Prática. Se você quer garantir aproveitar essa chance única, né? Como você já é mentorado, você já está comigo. Mas quem está assistindo aqui como uma aula experimental, você tem a chance única de você garantir a sua cadeira e fazer parte da mentoria, para você estar presente nos próximos encontros, ao vivo, em grupo comigo, onde a gente vai interagir olhando no olho, onde eu vou pegar sua sinalização, vou te orientar de forma específica para o seu momento. Agora, para que essa mentoria realmente funcione muito bem, eu preciso realmente de selecionar quem vai fazer parte desse grupo seleto. E para saber se essa oportunidade é para você, e se você é a pessoa para essa oportunidade, eu vou deixar aqui no chat agora, vou pedir meu time para colocar aqui no chat agora, o chat aqui, ou logo aqui abaixo, conforme for o lugar onde você está vendo o vídeo, vou deixar o link ou um botão para um formulário de aplicação. Você está vendo aqui ao vivo, vai lá no chat que o link está lá. Você vai clicar nele. Você vai preencher a sua aplicação de interesse. O que é isso? É algumas perguntas simples sobre você, para eu conhecer um pouco mais sobre você. E para que preencher a aplicação? Ao fazer isso, significa que você está interessado em fazer parte da mentoria Evoluir na Libras. Para você evoluir na Libras em 6 meses, o que você levaria no mínimo 6 anos nos cursos comuns. E ao preencher a sua aplicação, lá mesmo vai ter mais detalhes para você. Um resumo, né, do que é a mentoria, como que ela vai funcionar, mais detalhes da mentoria Evoluir na Libras. E se você for pré-selecionado a partir do que você tiver respondido lá, eu ou alguém do meu time vamos fazer contato com você. E a gente vai ter uma breve conversa ali, uma breve entrevista no WhatsApp. E você vai poder tirar qualquer dúvida que você tiver sobre a mentoria também. Assim, eu e você vamos identificar se essa oportunidade é para você. Não é só eu que vou identificar. Na nossa conversa, a gente vai identificar isso juntos. E se você é a pessoa para essa oportunidade. Então, por isso, preencha agora mesmo a sua aplicação. Vai lá, clica no link. Se você já é nosso mentorado, no próximo encontro, a gente já vai colocar a mão na massa. A gente vai imergir nas nossas práticas de Libras, com as técnicas, com os feedbacks personalizados. E se você ainda não é mentorado, está aqui como convidado, agora é o seu momento de você clicar no link que está aqui no chat. A gente vai finalizar agora, então pega o link aí, copia ele aí, clica nele de uma vez para já deixar ele aberto, ou acessa o link, o botão que tiver logo aqui embaixo, conforme for o lugar onde você está vendo o vídeo. É isso. Os mentorados, a gente se vê na nossa próxima aula. A todos que participaram aqui ao vivo na nossa aula experimental, foi ótimo compartilhar com vocês. Espero que realmente que esse conhecimento já tenha trazido mais clareza para vocês. Eu te vejo dentro da mentoria Evoluir na Libras, para que você também possa alcançar o seu sonho de se tornar fluente, o seu sonho de se aprofundar na Libras, o seu sonho até mesmo de se tornar intérprete de Libras.